O grito ecoou pela casa antiga de Alfama como um trovão rasgando o céu de verão, fazendo as paredes de azulejos tremularem. João, com o coração disparado, viu o pai erguer a mão, não em raiva cega, mas em um desespero que doía mais que qualquer tapa, o desespero de quem via o filho mais novo, o trigêmeo que sempre fora o mais quieto, o mais sonhador, confessar algo que abalava as fundações da família. Você não pode ser assim, João. Não na nossa casa, não na nossa gente, berrou o pai, enquanto Pedro e Miguel, os irmãos idênticos em rosto mas tão distantes em alma, ficavam paralisados na porta, os olhos deles misturando choque e uma pitada de traição que João sentiu como uma facada. Naquele instante, o mundo de João desabou como as muralhas medievais que cercavam Lisboa, cidade que ele amava com a ferocidade de quem nasceu entre suas colinas íngremes e o cheiro salgado do Tejo. Aos 22 anos, ele havia guardado aquele segredo como um tesouro enterrado sob as pedras de calçada, mas naquela noite de julho, sob o calor opressivo que grudava as roupas à pele, tudo veio à tona. A família reunira-se para o jantar de aniversário dos trigêmeos, tradição sagrada, com o bacalhau assado pela mãe e o vinho do Douro fluindo como rios de memória. Pedro, o irmão mais velho por meros minutos, contara histórias de sua noiva, Ana, uma morena de olhos verdes que trabalhava como arquiteta em Porto. Miguel, o do meio, rira alto de suas conquistas no futebol amador, onde era o artilheiro invicto da liga local. E João? João sorrira, mastigando devagar, enquanto dentro dele um furacão rugia. Ele amava um homem. Não qualquer homem, Rafael, o artista de rua que pintava murais de azulejos vivos nas paredes de Belém, com mãos calejadas que traçavam linhas de cor como se curassem feridas invisíveis. A confissão escapara como um suspiro aliviado, após uma taça de vinho a mais. Eu sou gay, pai. Sempre fui. E eu o amo. As palavras pairaram no ar como fumaça de um incêndio florestal, sufocando todos. A mãe, Dona Isabel, uma mulher de cabelos grisalhos presos em coque apertada e mãos que ainda cheiravam a pão fresco, cobrira a boca com as palmas trêmulas, os olhos marejados não de repulsa, mas de um medo ancestral, o medo de que o filho sofresse o que ela vira na ditadura de outrora, quando amores assim eram sussurrados no escuro. O pai, Sr. Manuel, um pescador aposentado cujos braços tatuados contavam histórias de redes rasgadas pelo mar, batera na mesa com o punho, derrubando o copo de vinho que se esparramou como sangue sobre a toalha bordada. Pedro e Miguel trocaram olhares. Pedro, o protetor, o que sempre defendera João das brigas de rua na infância. Miguel, o brincalhão, que dividira segredos de garotos sob as estrelas de Sintra. Agora, eles pareciam estranhos, como se o DNA compartilhado não bastasse para unir o que o coração dividia. João fugira para a rua, o ar noturno de Alfama envolvendo-o como um manto úmido, carregado de fado e lamentos distantes. Seus pés o levaram pelas escadarias íngremes, onde gatos vadios miavam nas sombras, até o mirador da Senhora do Monte, de onde se via a cidade inteira pescando como um coração vivo. Lá, ele desabou no banco de pedra, as lágrimas quentes traçando caminhos no rosto que era espelho dos irmãos, mas carregava uma alma diferente. Como trigêmeo, ele crescera na bolha de ser um dos três, inseparáveis nas fotos de família, nas festas de escola, nas viagens de verão para as praias do Algarve. Mas desde os 15, quando vira Rafael pela primeira vez, não, espere, Rafael era recente, o primeiro fora um colega de turma, um beijo roubado atrás do ginásio que o marcara como um ferro em brasa, João soubera que era o outro. Outros. Os que a sociedade de Portugal, ainda que progressista em leis, guardava olhares enviesados para os cantos das ruas. Dias se passaram em um limbo de silêncio. A família não ligava, João trancara-se no quarto apertado da casa de 3 andares, onde as paredes finas ecoavam os roncos do pai e os sussurros da mãe rezando o terço à noite. Ele trabalhava como guia turístico no Chiado, levando grupos de estrangeiros por livrarias antigas e cafés onde poetas como Fernando Pessoa haviam bebido absinto. Mas agora, cada sorriso forçado para um turista americano perguntando sobre a vida noturna gay-friendly era uma lâmina. Rafael, alto, com pele morena de quem descendia de mouros antigos, olhos verdes como o mar de Cascais, e um riso que ecoava como ondas quebrando. Eles se conheceram há 6 meses, em uma exposição de arte no Lisboa Factory, onde Rafael pintava um mural de casais entrelaçados, não importa o gênero, desafiando as normas com traços ousados de azul e vermelho. Você tem olhos que contam histórias não ditas, dissera Rafael naquela noite, e João, pela primeira vez, sentira-se visto, não como o terceiro trigêmeo, mas como ele mesmo. O telefone vibrou no bolso, uma mensagem de Pedro: vem para a casa do Miguel. Precisamos falar. Sem o pai. João hesitou, o coração apertado como uma rede de pesca enredada. Mas o laço de sangue era forte, ele foi. A casa de Miguel ficava em Moraria, bairro multicultural onde o cheiro de especiarias marroquinas misturava-se ao fado. Ao chegar, encontrou os irmãos na varanda minúscula, cervejas nas mãos, o Tejo brilhando ao longe sob a lua crescente. Pedro, com sua barba impecável e camisa social, foi o primeiro a falar:
João, a gente te ama, cara. Mas isso muda tudo. Mudava. Miguel, mais direto, com o boné virado para trás e pernas cruzadas como em campo, é que a gente sempre foi os três mosqueteiros, e agora você tá diferente. O que o pai vai dizer pros vizinhos? Pros tios em Coimbra? A dor veio em ondas. Não era só o amor por Rafael que os assustava, mas o medo de que João se tornasse o defeituoso na família perfeita de heterossexuais. A conversa esticou-se até à aurora, cheia de pausas pesadas e risadas forçadas para quebrar o gelo. Pedro admitiu ter lido sobre esses casamentos na TV, mas ainda via como coisa de gringo. Miguel confessou ter um amigo na equipe de futebol que era gay, mas nunca falou abertamente. João, pela primeira vez, abriu o peito, contou das noites em que se sentia um impostor nas festas familiares, das preces silenciosas pedindo para mudar, das alegrias secretas de dançar em bares escondidos no bairro alto, onde bandeiras arco-íris tremulavam como promessas. Ao amanhecer, um abraço trêmulo selou uma trégua frágil. Vamos devagar, disse Pedro. Mas João sabia, o verdadeiro teste viria com o pai, e pior, com a sociedade que os cercava como as muralhas de Óbidos. Enquanto isso, Rafael esperava. Eles marcaram de se encontrar no Jardim da Estrela, um oásis verde no coração da cidade, onde bancos de ferro forjado abrigavam casais de todos os tipos. Rafael chegou com um buquê de flores silvestres escolhidas em Sintra, os olhos brilhando de preocupação. O que houve, amor? Você sumiu. João contou tudo, as palavras tropeçando como pedras no caminho. Rafael ouviu em silêncio, depois puxou para um beijo suave, o primeiro em público que João permitia-se, sentindo o mundo girar devagar. Nós vamos enfrentar isso juntos. Minha família em Setúbal já passou pelo mesmo com meu irmão mais velho, ele é casado com um chefe de cozinha, e agora são os heróis das festas de Natal. Mas nem tudo era poesia. Rafael carregava suas próprias cicatrizes, um ex-namorado que o traíra por medo do estigma, deixando-o com uma desconfiança que surgia em momentos de tensão. Aos poucos, a vida retomou o fluxo, mas com rachaduras. No trabalho, um turista homofóbico de um grupo conservador fez comentários sussurrados sobre degenerados nos bares do Chiado, e João, pela primeira vez, rebateu alto, ganhando aplausos de um casal italiano que o convidou para jantar. Em casa, Dona Isabel começou a deixar pratos extras na porta do quarto, um gesto silencioso de amor materno. Mas o pai? O pai era uma montanha intransponível. Uma noite, durante uma tempestade que fustigava Lisboa com ventos do Atlântico, Manuel chamou João para a cozinha. Eu te criei para ser homem, filho. Como meu pai me criou. Isso que você é fraqueza. As palavras cortaram fundo, mas João ergueu o queixo. Amor não é fraqueza, pai. É o que nos faz pescar no mar bravo. Manuel virou-se, os ombros curvados, e pela primeira vez, João viu lágrimas no rosto enrugado do homem que nunca chorara, nem quando a rede veio vazia após dias de tormenta. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria enganosa, como o olho de um furacão sobre o Tejo. João mergulhou no trabalho com fervor renovado, guiando tours pelo Mosteiro dos Jeronimos, onde contava histórias de navegadores que desafiaram oceanos por amor à descoberta, metáfora sutil para sua própria jornada. Rafael, por sua vez, preparava uma exposição solo no mar, um museu moderno à beira-rio, com obras que exploravam identidades fluídas, telas onde rostos se fundiam em azulejos partidos, simbolizando famílias fragmentadas e reconstruídas. Isso é para você, disse ele uma tarde, enquanto pintavam juntos no ateliê improvisado de Rafael, um sótão em Alcântara cheirando a turbentina e café forte. João, com um pincel na mão inexperiente, traçou uma linha vermelha sobre um retrato dos trigêmeos, ele no centro, com asas de borboletas nas costas. Para mostrar que diferença não é defeito. Mas o conflito familiar borbulhava sob a superfície. Pedro, sempre um mediador, organizou um churrasco no quintal da casa em Alfama, convidando Ana e amigos da Liga de Futebol de Miguel. Para normalizar, justificou-se. João hesitou, mas foi, com Rafael ao lado, decisão corajosa, pois era a primeira apresentação oficial. O ar estava carregado de fumaça de sardinhas grelhadas e risadas altas, mas quando Rafael apertou a mão de Pedro, o silêncio caiu como uma rede. Prazer, sou o namorado do João, disse Rafael com um sorriso que desarmava fortalezas. Ana, bendita seja, quebrou o gelo com histórias de viagens a Amsterdã, onde casais como eles dançavam sob canais iluminados. Miguel, após algumas cervejas, até pediu dicas de arte para o quarto novo. Mas os olhares dos tios distantes, chegados de Évora para o evento, eram punhais, sussurros sobre pobre Manuel, com um filho assim. A noite culminou em um momento de tensão palpável quando o tio Alberto, um viúvo conservador com bigode grisalho e rosário no bolso, puxou João para o canto. Menino, isso é moda passageira. Volta para o caminho reto, senão Deus não perdoa.
João sentiu o sangue ferver, mas Rafael, sentindo a vibração, interveio com calma. Tio, o amor de Deus é como o mar, abrange todos os portos. O tio bufou e saiu pisando firme, mas o incidente plantou sementes de dúvida em João, e se a família se dividisse por sua causa. Naquela noite, deitado ao lado de Rafael no apartamento alugado em Santos, ele confessou o medo. Eu não quero ser o vilão da nossa história. Rafael traçou círculos suaves nas costas dele. Você é o herói, amor. Os vilões são os que negam o coração. Enquanto isso, os irmãos trigêmeos navegavam suas próprias tormentas internas. Pedro, no escritório de advocacia no Rossio, via casos de discriminação no trabalho, colegas gays demitidos por incompatibilidade cultural, e começava a questionar sua própria complacência. Uma ligação para um amigo advogado em Lisboa levou a um grupo de apoio para famílias de LGBTQ+, onde ouviu histórias que ecoavam a de João, pais que perderam filhos para o exílio emocional. Eu tenho que fazer mais, pensou ele, comprando um livro sobre identidade que era para ler em segredo. Miguel, por outro lado, enfrentava o machismo do vestiário, após contar casualmente sobre o namorado do irmão, um companheiro de time zombou, chamando João de bicha. Miguel explodiu, dando um soco que lhe valeu uma suspensão. Porque eu defendo ele se ainda dói, questionou-se no espelho, vendo o rosto idêntico ao de João, mas marcado por uma confusão que não admitia. O ponto de virada veio inesperado, como as marés do Atlântico. Dona Isabel, que até então se limitava a gestos silenciosos, surpreendeu todos ao convidar Rafael para o almoço de domingo. Ele é parte de você, então é parte de nós, disse ela, com voz trêmula mas firme, enquanto servia o cozido à portuguesa. Manuel, sentado à cabeceira, grunhiu algo ininteligível, mas não saiu da mesa, um progresso mínimo, mas real. Durante a refeição, Rafael contou anedotas de sua infância em Setúbal, onde pescava ostras com o pai e sonhava em pintar o mar infinito. João observava, o peito inchado de gratidão, como as barreiras caíam gota a gota. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. Pedro, voz urgente. Vem para o hospital. O Miguel. Acidente de carro. O pânico engoliu o ar. Miguel, voltando de um treino noturno na Marginal, colidira com um caminhão em alta velocidade, freios falharam, disseram os paramédicos. No hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturava-se ao medo cru. Miguel jazia na UTI, tubos e monitores bipando como um coração mecânico, o rosto inchado e roxo, mas vivo. Os trigêmeos, reunidos ao redor da cama, formavam um triângulo de dor compartilhada. Pedro segurava a mão esquerda, João a direita, e pela primeira vez em semanas, o pai abraçou os dois, murmurando preces em voz baixa. Ele tem que acordar. Não posso perder outro filho para o mundo lá fora. As palavras escaparam sem filtro, revelando o terror de Manuel. Não era só o orgulho ferido pela orientação de João, mas o medo primordial de perda, e quando a morte precoce da avó deles em um parto complicado. Rafael ficou ao lado de João, uma âncora silenciosa, enquanto a família velava. Horas se arrastaram em um limbo de cafés amargos e corredores frios. Quando Miguel abriu os olhos ao amanhecer, fraco mas consciente, a primeira palavra foi, João. Me perdoa por ser idiota. Lágrimas fluíram livres, e no abraço que se seguiu, os três trigêmeos choraram como na infância, quando um arranhão no joelho era o fim do mundo. Mas o acidente não foi mero azar, investigação revelou que o freio falhara por negligência mecânica, e o dono da oficina, um homem de moraria conhecido por preconceitos, havia ignorado reparos. Ele me ouviu falando de você no rádio do carro, confessou Miguel mais tarde, e riu. Disse que gente como seu irmão traz azar. A raiva uniu a família como nunca. Pedro moveu a ação judicial, Manuel depôs como testemunha, e até Dona Isabel marchou para a esquadra com rosário na mão. Enquanto Miguel se recuperava em casa, com gesso no braço e histórias exageradas para entreter os sobrinhos de Pedro, João e Rafael aprofundaram seu laço. Passeios pelo Parque Eduardo VII tornaram-se rituais, mãos dadas sob carvalhos centenários, conversas sobre sonhos. João sonhava abrir uma agência de tours LGBTQ+, friendly, Rafael expandir seus murais para Évora e Coimbra. Mas sombras pairavam. Um ex de Rafael, Tomás, um galerista ciumento de Porto, começou a mandar mensagens anônimas, espalhando boatos online sobre o novo brinquedo de Rafael ser um trigêmeo mimado. As palavras feriam, plantando inseguranças em João, e se eu for só uma face para ele? Rafael, furioso, confrontou Tomás em uma ligação gravada, que acabou viralizando em fóruns quer portugueses, transformando a dor em um grito de solidariedade. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes sobre a Praça do Comércio, mas para João, era uma estação de colheitas mistas, frutos doces de aceitação crescente, espinhos de preconceitos persistentes. A exposição de Rafael no mar foi um triunfo. A tela central, Trigêmeos do Tejo, retratava três figuras entrelaçadas, uma com arco-íris sutil nas veias, e atraiu multidões,
incluindo jornalistas do Público que entrevistaram João sobre famílias modernas em Portugal. A matéria saiu na primeira página, com foto dos irmãos no hospital, Miguel com o polegar erguido apesar do gesso. Manuel, lendo o jornal à mesa do café da manhã, dobrou devagar e disse, pela primeira vez, você tá bonito aí, filho. E forte. Não era eu te aceito, completo, mas um passo, como as escadas de Alfama, subidas uma a uma. Pedro, impulsionado pelo caso judicial, juntou-se a uma associação de direitos humanos, equilibrando sua vida hetero com a advocacia que o fazia questionar privilégios invisíveis. Ana e eu vamos a um casamento gay em Faro mês que vem, anunciou ele, e João, surpreso, abraçou-o forte. Miguel, ainda em recuperação, treinou João para um jogo beneficente de futebol no Estádio da Luz, onde times mistos de Chieri e aliados jogavam por caridade. Você corre como gazela, mas chuta como avó, zombava Miguel, mas nos vestiários, após a vitória apertada, ele sussurrou, obrigado por não desistir de nós. A amizade dos trigêmeos renascia, mais resiliente, tecida com fios de vulnerabilidade que antes ignoravam. Mas o idílio familiar enfrentou sua prova de fogo com a chegada do Natal. Tradição mandava reunião em Évora, na casa dos tios, com peru recheado e canções de janeiras e quando nas planícies alentejanas. Manuel insistiu, todos juntos, ou nada. João concordou, mas com Rafael como escudo, e surpresa, Pedro e Miguel o defenderam, convidando casais amigos que era para equilibrar a mesa. A viagem de trem para Évora foi um microcosmo de tensões, Manuel calado, olhando pela janela os vinhedos adormecidos, Dona Isabel tricotando um cachecol para Rafael, os irmãos contando piadas para aliviar o ar. Ao chegar, o tio Alberto os recebeu com abraços gélidos, os olhos estreitando-se ao ver Rafael carregar as malas. Então é ele, companheiro. O jantar de consoada foi um campo minado. Conversas fluíam sobre colheitas e política, o novo governo progressista prometendo mais proteções contra a discriminação, mas quando Rafael mencionou seu mural em homenagem às vítimas da AIDS nos anos 80, o silêncio caiu. Tia Luísa, devota fervorosa, cruzou-se, isso é passado sombrio. Não falem de pecados à mesa de Deus. Manuel, para espanto geral, interveio, pecado é julgar o próximo, mana. Meu filho é homem de bem, e quem ama assim tem coração maior que o nosso. As palavras pairaram, e pela primeira vez, Alberto baixou a cabeça, murmurando talvez você tenha razão. Lágrimas de Dona Isabel molharam o prato, e João, sob a mesa, apertou a mão de Rafael, sentindo o laço se fortalecer como raízes de oliveira antigas. No entanto, o Natal trouxe um segredo revelado que abalou tudo. Durante a missa da meia-noite na sede de Évora, Miguel puxou João para o confessionário lateral, longe dos olhares. Eu acho que gosto de um cara da equipe, sussurrou ele, o rosto corado sob as luzes tremulosentes das velas. João piscou, o mundo inclinando-se, seu irmão, o machão do futebol, o que zoava bichas, na adolescência, confessando uma bissexualidade reprimida. Desde o acidente, eu pensei na vida. No que importa. E o Paulo? Ele me beijou depois do jogo beneficente. A revelação era um presente e uma bomba, unia-os mais, mas aterrorizava Miguel com o medo de exposição. Não conta para os outros ainda. Eu não tô pronto. João jurou silêncio, mas o peso da cumplicidade os aproximou como nunca, transformando trigêmeos em guardiões mútuos de segredos. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe promessas e perigos. Rafael recebeu uma oferta de galeria em Berlim, 6 meses pintando em Kreuzberg, o bairro que era da cidade. É uma chance de ouro, disse ele, mas os olhos traíam o dilema, deixar João agora, com a família ainda em reconstrução. João, dividido entre orgulho e pânico de solidão, incentivou, vai. Eu te espero. Isso é nosso amor, flexível como o Tejo. Mas internamente, o medo roía, e se a distância revelasse incompatibilidades? Enquanto isso, o caso contra o mecânico avançava, com Pedro descobrindo evidências de ódio motivado, postagens online do homem xingando degenerados que dirigem mal. O julgamento em Tribunal de Lisboa seria em fevereiro, e Manuel, surpreendendo a todos, ofereceu-se para testemunhar publicamente, declarando, meu filho é gay, e isso não o torna menos homem que eu. Fevereiro chegou com chuvas torrenciais, transformando as ruas em rios de umidade. O julgamento foi um circo midiático, repórteres do Diário de Notícias acotovelando-se na entrada, ativistas com faixas arco-íris do lado de fora. Miguel, ainda mancando levemente, sentou-se na primeira fila ao lado de João, um gesto de solidariedade velada. O mecânico, um homem atarracado de 50 anos com tatuagens de cruzes, negou tudo com veemência, foi acidente. Nada a ver com o irmão dele ser aquilo. Mas as provas, áudios gravados, prints de redes, falaram mais alto. Pedro, como advogado pro bono, desmontou a defesa com precisão cirúrgica.
Quando Manuel subiu ao banco das testemunhas, sua voz rouca de pescador ecoou: eu lutei com isso em mim mesmo. Meu filho me ensinou que amor não tem gênero. E quem machuca por ódio merece o peso da lei. O júri deliberou por horas, mas o verdito, culpado, com indenização e pena suspensa, foi um rugido de justiça. A vitória uniu a família em uma celebração no cais do Sodré, petiscos de marisco, fado ao vivo com Amália Rodrigues e quando em covers, e Rafael erguendo uma taça, pelos laços que o preconceito não quebra. Mas naquela noite, enquanto caminhavam pela ribeira, João recebeu uma mensagem anônima, foto dele e Rafael beijando-se no mirador, com legenda: vocês vão se arrepender. O estômago revirou: Tomás, o ex, ou alguém da família distante. O medo de retaliação cresceu, mas João guardou para si, não querendo ofuscar o triunfo. Rafael partiu para Berlim dias depois, no aeroporto de Portela, com um beijo que sabia a adeus temporário. Escreve todo dia. Liga às 3 da manhã se precisar, murmurou João, vendo o avião decolar como um pássaro ferido. A ausência de Rafael era um vazio que ecoava nas ruas vazias de Lisboa. João preenchia com trabalho, tours noturnos pelo bairro Alto, onde bares como o Tram se pulsavam com vida que era, mas sozinhos, os drinks amargavam. Pedro notou a melancolia e arrastou-o para uma sessão de terapia familiar, recomendada pela associação. Lá, em uma sala com vista para o castelo, Manuel falou pela primeira vez de sua juventude: eu amei o marinheiro uma vez, no serviço militar. Enterrei isso para casar com tua mãe. Não quero que você enterre nada. A confissão foi um terremoto, o pai, bissexual reprimido, explicando sua dureza inicial como projeção de dor própria. Dona Isabel apertou a mão dele, revelando: eu sempre soube, Manuel. E te amei por inteiro. A primavera irrompeu em Lisboa com jacarandás roxos tingindo as avenidas como veias de um coração pulsante, mas para João, era uma estação de brotos tenros e espinhos afiados. As cartas de Rafael chegavam como bálsamo, postais de Berlim com esboços de morais em ruínas industriais, descrevendo noites em clubes como o Berghain, onde identidades se dissolviam em batidas techno. Sinto sua falta como o Tejo sente o mar, escrevia ele. Mas as mensagens anônimas persistiam, agora vídeos granulados de discussões familiares vazadas, com áudio distorcido zombando de A Vergonha dos Trigêmeos. João rastreou o IP até um perfil falso ligado a Tomás, o ex de Rafael, que, rejeitado, tramava vingança de Porto. Confrontá-lo pessoalmente era arriscado, mas Pedro, com sua expertise legal, moveu uma ordem de restrição, transformando a ameaça em caso de assédio cibernético. Enquanto isso, Miguel navegava sua própria revelação. O beijo com Paulo, o zagueiro da equipe, evoluíra para encontros clandestinos em praias desertas de Cascais ao amanhecer, onde o mar apagava pegadas de dúvida. É diferente do que sinto pelas garotas, confessou ele a João durante um piquenique no Monsanto, com queijos de serpa e vinho verde. Com Paulo, é cru, intenso, como um teco perfeito. João, mentor improvável, aconselhou paciência: não force o armário aberto. Sai quando o ar lá fora for respirável. Mas o futebol complicava, o treinador, um ex-jogador dos anos 90, farejava distrações na equipe, e rumores circulavam. Miguel marcou um jogo crucial contra o rival de Setúbal, apostando tudo em uma vitória para mascarar o caos interno. O reencontro com Rafael foi planejado para o Festival de Sintra, em junho, onde concertos clássicos ecoavam em palácios góticos. João viajou de trem, o coração acelerado como nas curvas da serra, encontrando Rafael no Palácio da Pena, com sua torre vermelha como um farol. O abraço foi um redemoinho de cheiros, tinta fresca e loção de sândalo, e naquela noite, sob estrelas que pareciam azulejos no céu, eles dançaram um fado lento, ignorando olhares curiosos de turistas. Berlim mostrou mundos, mas você é meu lar, sussurrou Rafael. No entanto, o idílio foi cortado por uma ligação de Pedro. Miguel sumiu após o jogo. Ganhou, mas... ele e Paulo foram vistos juntos. O pânico familiar explodiu. Manuel, Dona Isabel e Pedro reuniram-se em Alfama, enquanto João e Rafael corriam de carro pela Marginal. Encontraram Miguel em um bar escondido de Oeiras, embriagado, com Paulo ao lado, os dois em uma discussão acalorada. Eu não posso, cara. Meu pai, a equipe. Tudo desaba, gritava Miguel, o rosto molhado de lágrimas e suor. Paulo, um rapaz de cabelos curtos e tatuagens náuticas, retrucou: então me usa e joga fora. Como se eu fosse um erro. João interveio, puxando o irmão para fora, onde o ar salgado acalmava. Rafael distraiu Paulo com conversa sobre a arte marítima, dando espaço. No carro de volta, Miguel desabafou: eu pensei que era só curiosidade, mas é real. E agora? João, tocando o ombro idêntico ao seu, disse: bem-vindo ao clube dos que amam além das caixas. A gente te apoia. A família,
ao saber, reagiu com uma mistura de choque e resiliência forjada. Manuel, que lera o livro de Pedro sobre Quier, sentou-se com Miguel na varanda. Filho, o mar não julga as ondas que quebram de frente. Eu sei disso melhor que ninguém. Dona Isabel abraçou Paulo no jantar seguinte, servindo-lhe uma fatia extra de pastel de nata. Todo amor precisa de açúcar. Pedro e Ana organizaram uma noite de aliados, com filmes como Moonlight e debates abertos, convidando o treinador de Miguel, que, para surpresa, admitiu ter um tio gay nos anos 70. Mas Tomás não parava, uma postagem viralizou, editando fotos de Miguel e Paulo com legendas difamatórias, forçando Miguel a um coming out prematuro na imprensa desportiva. O escândalo explodiu, manchetes no A Bola gritando, artilheiro em escândalo Quier. E a equipe suspendeu temporariamente. João, vendo o irmão afundar em depressão, propôs uma viagem de cura, os trigêmeos para o Algarve, sem pais ou namorados, só eles três contra o mundo. Alugaram uma casa em Lagos, com vista para falésias douradas e praias de areia branca. Dias de surf iniciante, onde Miguel ensinava os bradas a domar ondas, e noites ao redor de fogueiras, contando histórias de infância, a vez que roubaram figos do vizinho e foram pegos pela polícia, rindo até doer a barriga. Lembra quando a gente jurou ser inseparáveis, disse Pedro, a voz embargada. Miguel, com olhos vermelhos, admitiu, eu quebrei isso primeiro, com minhas piadas idiotas. João balançou a cabeça, não. A gente só estava aprendendo a ser inteiros. A viagem culminou em um mergulho noturno na gruta de Benagil, onde a luz da lua filtrava pelo teto natural, iluminando águas turquesas. Pelo nosso pacto renovado, brindaram com garrafas de medronho, emergindo renovados. De volta, Rafael retornou de Berlim com uma proposta, mudar para Lisboa permanentemente, abrindo um ateliê conjunto. Vamos pintar nossa vida juntos. João aceitou, mas o destino testou-os novamente, durante o Orgulho de Lisboa, uma marcha vibrante pela Avenida da Liberdade com milhares de bandeiras e drag queens performando, um grupo contra-manifestante, liderado por extremistas católicos de Évora, incluindo parentes distantes, jogou tinta vermelha em participantes, gritando arrependei-vos. João e Rafael foram atingidos, mas em vez de recuar, João subiu em um carro de som, microfone em punho, nós não nos arrependemos de amar. Portugal é de todos, héteros, gays, trigêmeos ou não. A multidão rugiu, e a imagem viralizou, transformando João em ícone involuntário. Manuel, assistindo pela TV, ligou em lágrimas, você é meu orgulho, filho. De verdade. Mas o clímax se aproximava como uma onda tsunâmica. Tomás, encurralado pela ordem judicial, invadiu o ateliê de Rafael em uma noite de julho, destruindo telas com uma faca, gritando insanidades sobre roubo de amor. Rafael lutou, ganhando um corte no braço, e João, alertado por vizinhos, chegou a tempo de enfrentar o ex. Acabou, Tomás. O ódio não reconquista nada. A polícia o levou algemado, mas o trauma deixou cicatrizes. Rafael, pela primeira vez, questionou a segurança de seu amor exposto. E se eu te colocar em perigo? João, limpando o sangue com gás, respondeu, o perigo é não viver. O verão de 2025 em Lisboa era um caldeirão de calor e mudança, com o Tejo refletindo céus de um azul implacável, mas para os trigêmeos, era o crepúsculo de antigas dores e o alvorecer de novas uniões. O ataque de Tomás resultou em prisão domiciliar e terapia compulsória, uma vitória pírrica que forçou Rafael a confrontar demónios passados, sessões com um psicólogo em Belém, onde ele desenterrou a traição como uma raiz podre. Eu te amo, mas o medo me paralisa, confessou a João durante um piquenique no jardim botânico, entre orquídeas exóticas e borboletas. João, paciente como as marés, respondeu, então a gente doma o medo juntos. Como eu domei o meu com a família. Aos poucos, Rafael curou-se, transformando o ateliê destruído em um espaço de renascimento, murais colaborativos com João, traçando narrativas de resiliência que eram azulejos reciclados. Miguel, liberado da suspensão após apoio público de fãs e companheiros de equipe, voltou ao futebol com um coming out oficial em coletiva de imprensa, soubi, e isso me faz melhor jogador, porque jogo com o coração inteiro, ganhando aplausos e contratos de patrocínio com marcas inclusivas. Paulo tornou-se namorado assumido, e os dois se mudaram para um apartamento em Campo de Ourique, decorado com fotos de viagens a Ibiza e jogos memoráveis. Pedro, inspirado, fundou um escritório jurídico focado em direitos LGBTQ+, com Ana como sócia, equilibrando paternidade iminente, ela estava grávida de 4 meses, com ativismo. O bebê vai crescer sabendo que amor é espectro, não linha reta, disse ele a João, durante um jantar familiar ampliado, agora incluindo Rafael e Paulo como quase irmãos. Manuel e Dona Isabel floresceram na aceitação tardia. O pai, aposentado mas ativo, juntou-se a um grupo de pescadores idosos que promoviam diálogos intergeracionais em Cacilhas, compartilhando histórias de amores proibidos do passado salazarista. Eu era como vocês, rapazes,
contava ele a jovens Kier, sua voz rouca ganhando o tom de um contador de lendas. Dona Isabel, por sua vez, aprendeu a bordar bandeiras arco-íris em lenços, vendendo-os em feiras de Alfama para arrecadar fundos para abrigos de jovens LGBTQ mais sem teto. Meu bordado sempre foi para curar feridas, dizia ela, os olhos brilhando como o Tejo ao pôr do sol. Mas o conflito não se extinguira por completo, ele mutava, como um rio que muda curso. Uma crise veio com a doença de Manuel, um diagnóstico de câncer de pulmão, detectado tarde por anos de cigarros e mares poluídos. A notícia caiu como uma rede pesada sobre a família, reunindo-os no Hospital Curro e Cabral em uma vigília de quimioterapia e esperanças frágeis. João, Rafael, Pedro, Ana, Miguel e Paulo formavam um círculo ao redor da cama, enquanto Dona Isabel lia salmos em voz baixa. Eu não tenho medo da morte, murmurou Manuel uma noite, o rosto pálido sob as luzes fluorescentes. Mas tenho medo de deixar vocês sem paz. João, Rafael. Perdoem se eu fui duro. Rafael, segurando a mão calejada do sogro improvável, respondeu, você nos deu força, Manuel. Agora descanse. A batalha contra o câncer tornou-se uma metáfora da jornada deles, sessões exaustivas, remissões falsas, mas momentos de luz, como o dia em que Manuel, careca e fraco, pediu para ver o mural de Rafael no mate, e chorou ao reconhecer seu próprio retrato entrelaçado aos filhos. Vocês são minha obra-prima, disse ele. Os trigêmeos, agora pilares um do outro, dividiam turnos, Pedro lidava com papéis médicos, Miguel entretinha com histórias de futebol, João lia poemas de pessoa sobre identidade e mar. Rafael pintava cartões de força com azuis oceânicos, e Paulo cozinhava sopas nutritivas com ervas do Alentejo. Ana, com a barriga crescendo, cantava fados suaves para acalmar as noites insones. Em meio à dor, um romance floresceu inesperado. João e Rafael decidiram adotar formalmente o compromisso, inspirados por um casamento que era em Sagres que viram em férias curtas. Não é só papel, disse Rafael, ajoelhando-se na praia da Marinha com um anel de prata gravado com Tejo Eterno. É nossa âncora. João, lágrimas salgadas misturando-se à espuma do mar, aceitou, e a notícia animou Manuel, que insistiu em abençoar a união em uma cerimônia simples na sede de Lisboa, padre progressista, com Dona Isabel como madrinha e os irmãos como padrinhos. O casamento, em setembro, foi um tapete de pétalas de laranjeira sob o arco da catedral, com fado e samba misturados, convidados de todos os cantos, ativistas de Porto, pescadores de Setúbal, turistas convertidos em amigos. Miguel discursou com humor, 2 trigêmeos bi e um gay, nossa família é um time imbatível. Pedro, emocionado, brindou, pelo amor que vence mares. Mas o clímax irrompeu como uma tempestade atlântica, durante a recepção no Terreiro do Paço, com fogos de artifício iluminando o rio, um telefonema do hospital, Manuel piorara subitamente, uma infecção pós-quimio. A festa dissolveu-se em correria, os noivos trocando smokings por jalecos hospitalares. No leito, Manuel reuniu forças para um adeus. Vejam pelo meu neto que vem, disse a Pedro e Ana, depois aos filhos, amai sem medo. Foi meu erro, não o de vocês. Seus olhos fixaram-se em Rafael, cuida do meu João como eu cuidei do mar, com respeito. Horas depois, ele partiu pacificamente, o bip do monitor silenciando como uma onda recuando. O luto foi um oceano de dor, mas compartilhado, tornando-se ponte. O funeral em Alfama, com caixão coberto de flores silvestres e fado tocado por amigos, reuniu a cidade. Vizinhos que outrora sussurravam agora choravam abertamente. Dona Isabel, viúva mas inquebrantável, abraçou Rafael como filho, ele te amava, no fim. Os trigêmeos, vestindo camisas idênticas pela última vez com o pai, juraram honrar seu legado, Pedro expandindo o escritório, Miguel fundando uma academia inclusiva de esportes, João lançando a agência de tours Amores do Tejo, guias que explorando histórias ocultas de Lisboa. Rafael e João, em lua de mel adiada para o Douro, plantaram uma videira em homenagem a Manuel, suas raízes entrelaçadas como suas vidas. Ele nos uniu na morte como na vida, refletiu João, vendo o sol se pôr sobre vinhedos. Mas uma surpresa final aguardava. Meses depois, Ana deu à luz um menino, batizado Manuelzinho, com olhos verdes como Rafael e riso como Miguel. No batizado, sob os azulejos da igreja de São Roque, os trigêmeos seguraram o bebê, um círculo completo, amor hétero, bi, gay, entrelaçados em uma família que desafiara tempestades. O inverno de 2026 trouxe geadas suaves ao Tejo, mas para João, era uma estação de colheita plena, videiras do Douro madurando em vinhos encorpados, simbolizando o tempo que curava. A agência Amores do Tejo prosperava, com tours que levavam casais que eram por miradores escondidos e tavernas onde amores proibidos haviam florescido no século XIX, histórias de marinheiros e poetas, contadas com mapas interativos desenhados por Rafael. O ateliê deles, agora em um loft amplo no Intendente, fervilhava de alunos, jovens de todo Portugal aprendendo a pintar identidades,
com murais coletivos que cobriam paredes de bairros outrora marginalizados. Arte é resistência, pregava Rafael, e João completava, e amor é tela. Miguel e Paulo casaram-se em uma cerimônia na Praia do Guincho, com surfistas como padrinhos e um bolo do caco alentejano. A equipe de futebol adotou políticas inclusivas, com Miguel como embaixador, viajando a escolas para falar de jogar sem armários. O campo é plano para todos, dizia ele, e as crianças, olhos arregalados, absorviam lições que ele desejara na juventude. Pedro e Ana, com Manuelzinho engatinhando, expandiram o escritório para defender não só quer, mas imigrantes e mulheres, uma rede de justiça tecida com fios familiares. Dona Isabel, agora avó radiante, viajava entre casas, levando potes de doce de abóbora e conselhos sussurrados, o coração sabe o caminho, sigam-no. Mas a vida, como o fado, entrelaçava melancolia e alegria. João enfrentou uma crise sutil, o peso da fama involuntária atraía trolls online, e quando Tomás, agora reabilitado mas distante. Uma noite, após um tour exaustivo, ele desabou no sofá, e se o amor for só uma pausa entre dores? Rafael, acendendo velas aromáticas de lavanda, puxou para um valse lento, então dançamos na pausa. E criamos nossas próprias melodias. Eles adotaram um cachorro resgatado de uma praia algarvia, um vira-lata chamado Tejo, que latia para sombras e lambia feridas, um lembrete peludo de lealdade incondicional. Os trigêmeos celebraram o 30º aniversário em uma viagem épica, de trem pelo Douro até Porto, depois de barco pelo Rio, terminando em uma festa no Ribeira com porto wine e guitarras. De meninos confusos a homens inteiros, brindou Pedro, com Manuelzinho no colo, agora um toddler tagarela. Miguel, com Paulo ao lado, riu, e quem diria que o caçula gay seria o pioneiro? João, abraçando os dois, sentiu o ciclo completar-se, do grito inicial em Alfama ao abraço sob estrelas portuenses, superando mal-entendidos como pontes sobre abismos. Anos fluíram como o Tejo para o mar, João e Rafael abriram filiais da agência em Porto e Faro, guiando casais por vinhedos care-friendly e grutas românticas. Miguel ganhou uma Liga Nacional, dedicando o troféu a famílias que amam sem fronteiras. Pedro elegeu-se para o Parlamento local, impulsionando leis contra a discriminação. Dona Isabel escreveu Memórias, Fios de Alfama, um livro que se tornou best-seller, inspirando mães a abraçarem filhos inteiros. E Manuel, em espírito, velava, em sonhos, João o via pescando, acenando com redes cheias de peixes coloridos. No entardecer de verão, de volta ao mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara, João e Rafael sentaram-se no banco de pedra, Tejo uivando ao vento. A cidade se estendia abaixo, um tapete de luzes onde amores de todos os tons pulsavam. Nascemos em uma família de trigêmeos, 2 héteros, mas eu não, refletiu João, traçando o anel no dedo. Rafael sorriu, e isso nos tornou invencíveis. O sol mergulhou no Tejo, tingindo o céu de promessas, e eles se beijaram, selando uma história de amor que desafiara mares, montanhas e corações, uma sinfonia portuguesa de resiliência, onde o diferente não era fim, mas o mais belo começo.